Eleanora frequentemente pensava em como estava certa em sua firme crença de que este pequeno vampiro era muito mais temível do que Birkini e os outros vampiros de raça pura. Conteúdo patrocinado. Ela também estava pensando o mesmo esta noite, mas ao mesmo tempo, enquanto pensava nas políticas de seu mestre, o ser mais temível deste mundo, ela se perguntou: por quê? Ao vender os dispositivos de comunicação em forma de cabeça de Goblin, Vandaliel poderia facilmente adquirir uma fortuna e a posição de barão. Então por que ele estava tão obcecado com o processo de se tornar um aventureiro, obter conquistas e se tornar um nobre? Mesmo sem os dispositivos de comunicação, ele poderia usar a transmutação do Golem para mudar as formas das pedras preciosas ou mesmo das pedras mágicas, combiná-las e transformar pedras preciosas do tamanho de seixos em grandes, dignas de brilhar na coroa de um rei. Ele não seria capaz de ganhar facilmente o status de nobre honorário se demonstrasse essa habilidade? Para Magic Stones, apenas Magic Stones de monstros da mesma raça com o mesmo rank poderiam ser combinados devido a problemas de compatibilidade de mana, mas mesmo assim, Vandaliel seria capaz de combinar Magic Stones para criar maiores quando anteriormente a única melhoria possível era para Polylos. Esses eram os pensamentos de Eleanora, mas Vandaliel disse a ela: só consigo ver um futuro em que pessoas influentes me transformem em escrava ou algo assim e simplesmente extraiam meu mana para uso próprio. Na verdade, Eleanora não acreditava que todas as pessoas influentes fossem virtuosas. Na verdade, ela acreditava que mais de 90% deles eram conspiradores ou vilões. Mas ao mesmo tempo, ela acreditava que pessoas influentes inimaginavelmente tolas ganhariam menos de 10%. Eu acho que desde que não sejam inimaginavelmente tolos, eles perceberiam que transformar Vandaliel-sama em seu inimigo os levaria à ruína, mas enormes asas negras batiam suavemente. As asas que cresceram nas costas de seu mestre. É bom voar assim, disse Vandaliel. Pessoal, como é a sensação do passeio? Ele perguntou. As coisas estão ótimas aqui também, respondeu Zran. O vento é forte, mas é perfeito para uma noite quente de verão. Você é incrível, rei, disse Braga. Os humanos acampando no chão parecem formigas. Eleanora deu um vago sorriso enquanto olhava de soslaio para Zran, Braga e os outros goblins negros que gritavam animadamente. Vandaliel-sama, o passeio é confortável, mas por que você mudou? Não evoluiu, apenas para um meio de transporte. Eleonora questionou. Acabei de criar algumas asas de forma espiritual. Não fiz nenhuma mudança ou evolução, respondeu Vandaliel. Com 3 pares de asas projetando-se do pescoço de um pássaro consistindo apenas de um torso, ele se parecia com um pássaro muito ameaçador. Vandaliel voltou para a 7ª vila de cultivo, despediu-se do padre que partiu para a cidade às pressas, matou o tempo fazendo treinamento e tal com Kazim e seus amigos e passou a noite na loja de pau para toda a obra. Em seu quarto, ele havia informado a Eleanora e aos outros que iria para a cidade no dia seguinte. A propósito, a sala da loja do pau para toda a obra não passava de uma sala com beliches de palha toscamente feitos para 8 pessoas. Em primeiro lugar, não dependia de sua renda como pousada, então os beliches aparentemente foram feitos pelo próprio proprietário. Não havia nenhuma desvantagem para ele ter Vandaliel ficando lá, além de Kazim e seus amigos. O proprietário era bastante perspicaz, ele concluiu que isso os justificava por terem confundido Vandaliel com um fantasma. Deixando isso de lado, Vandaliel se reagrupou com Eleanora e os outros e imediatamente começou a tentar executar sua ideia. Usando o feitiço Spiritiform e Transformation, a habilidade Spiritiform e a habilidade Materialization, ele começou a tentar criar asas. Agora que ele pensou sobre isso, Bombard, que agora fazia parte de Knochen, usou penas de forma de espírito com suas asas de osso para voar. Além disso, Vandaliel estava usando a transformação da forma espiritual para criar membros e cabeças extras e até mesmo ramificá-los em formas de tentáculos. Sendo esse o caso, ele não seria capaz de desenvolver algo como asas com bastante facilidade? E ele não seria capaz de usar essas asas para voar? Foi por isso que Vandaliel tentou. Ele usou a transformação da forma do espírito em parte de suas costas. Usou a habilidade da forma do espírito para mudar sua forma da maneira que ele imaginou em sua mente e a estendeu. Ele o materializou aqui e ali usando a habilidade de materialização, ajustando a intensidade da habilidade dependendo do local.
E assim, Vandaliel adquiriu asas enormes. Cada uma das asas tinha o comprimento de uma asa de um jato jumbo, e o torso era grande o suficiente para Eleanora e os outros voarem com espaço de sobra. Talvez porque eles eram feitos de forma de espírito, ou porque ele havia usado as asas de uma coruja como referência, ou talvez porque a apagar presença de sua magia de atributo de morte estava ativa. As asas quase não faziam barulho apesar de seu tamanho. Ele voava a uma altura onde as flechas não alcançavam, numa velocidade equivalente a um cavalo de corrida correndo a toda velocidade. Embora a cor preta das asas fosse imperceptível no céu noturno, se as pessoas no chão notassem Vandaliel, talvez desmaiassem de terror. Vandaliel-sama, você está planejando ir além da criação de lendas e começar a criar mitos? Perguntou Eleonora. Não é nada tão exagerado quanto isso, disse Vandaliel. Também há muitas falhas. Como método de transporte, é realmente inferior ao feitiço teletransporte do atributo espacial, disse Eleanora. Mas mesmo assim, não, até mesmo Knoshin poderia fazer isso, disse Vandaliel. No mínimo, seria capaz de voar enquanto carregava todos aqui. E isso é verdade, mas... E você sabe, mesmo se você considerar o fato de que nenhuma outra pessoa poderia fazer isso. Isso não me dá nenhuma opção adicional no futuro além de passar meus dias administrando um negócio de entrega. De fato, como nenhuma outra pessoa era capaz disso, mesmo que alguém dissesse a Vandaliel para fazê-lo de maneira que outras pessoas pudessem replicá-lo, seria impossível. E há falhas nisso. Para voar assim, preciso de múltiplas instâncias de processamento de pensamento paralelo e processamento de pensamento de alta velocidade. E isso consome muito mana, explicou Vandaliel. E como não consigo fazer curvas fechadas, lutar no ar é impossível. Ele só havia experimentado isso como um meio de transporte em primeiro lugar, então supus que era assim. Mas consome muito menos mana do que o feitiço Flight, por isso não é inutilizável, acrescentou. Ah, estamos quase na cidade, então vou descer agora. E assim, Vandaliel e seus companheiros fizeram o trajeto entre a 7ª aldeia cultivadora e a cidade, que normalmente duraria 3 dias em uma única noite. Claro, eles passaram por Froto, o homem disfarçado de sacerdote de Alda que havia deixado a aldeia antes deles, no caminho. A propósito, Kanata estava usando sua carruagem roubada para ir em direção a uma cidade ao norte, passando pela capital do ducado. Na manhã seguinte, ele ficaria surpreso ao ver que a distância entre ele e Vandaliel exibida por seu target radar mudou significativamente em uma única noite. Conteúdo patrocinado. O nível da habilidade Spirit Form aumentou. A cidade de Niarki. A cidade de Niarki, até o início do projeto de cultivo, havia sido uma cidade no extremo sul do Ducado de Artner por mais de 100 anos e atualmente voltou a ser a cidade mais ao sul. Tinha uma população de 10.000. Seu senhor era o Visconde Niarki. Esta cidade era a capital de sua região. Havia um menino de cabelos brancos usando um tapa-olho tosco feito de pano, andando entre a multidão no mercado desta cidade. Ele olhou ao seu redor com um olhar indiferente antes de se aproximar repentinamente de uma loja em que seus olhos pararam. Uma maçã, disse ele. Eles são um balcada, disse a mulher de meia-idade parada na loja com fileiras de frutas. O menino vasculhou dentro de sua bolsa de pano, aparentemente desacostumado a fazer isso, antes de encontrar uma moeda de prata e entregá-la. A mulher olhou para a moeda de prata sem piscar e depois bufou. Isso é falso, não é? Não há como um pirralho como você ter moedas de prata. Não sei se você é refugiado ou órfão, mas caia fora, ela cuspiu. Mas apesar de suas palavras, a mulher embolsou a moeda de prata que o menino lhe entregou. Parecia que ela não tinha intenção de devolvê-lo. O que você está olhando? Apresse-se e se perca. Você quer que eu chame os guardas? Ela gritou. Sua voz fez com que donos de outras lojas e pessoas que circulavam pelo mercado olhassem para o menino, mas nenhum deles tinha compaixão em seus olhos. Eles olharam para ele com irritação, desprezo e nojo. A expressão do garoto não mudou nada apesar de receber tais olhares, e ele saiu da loja silenciosamente. Ele virou seu corpo de maneira natural e desapareceu. HMPH, que pirralho esquisito, disse a mulher que havia adquirido uma moeda de prata de 50 bal enquanto os cantos de seus lábios se erguiam em um sorriso. Ela não tinha notado que agora havia uma maçã a menos em sua loja. O menino Vandaliel estava mordendo a maçã em um lugar longe da atenção do público. Ele não acreditou que o havia roubado.
pois a mulher havia recebido 50 vezes o valor correto em pagamento. Esta cidade é selvagem, ele murmurou. Ele pensou que sua aparência não era suja, mas o pano que ele usava sobre o olho para esconder o fato de que ele era um dampir aparentemente dava a impressão de que ele era um refugiado ou um órfão sem pais. Era possível que seus longos cabelos cobrindo suas orelhas pontudas apenas reforçassem ainda mais essa impressão. Bem, mesmo que suas orelhas fossem vistas, as pessoas poderiam supor que ele era um órfão meio-elfo. O que o chocou foi que os refugiados eram mais odiados na cidade do que ele imaginava. Parecia que as pessoas da cidade culpavam os refugiados pelas coisas com as quais eles estavam insatisfeitos. De fato, desde que os refugiados vieram do Ducado de Sauron, a economia piorou, os impostos se tornaram mais severos e a ordem pública se deteriorou. Havia mais vagas para o trabalho cotidiano do que antes, e os refugiados competiam por essas vagas com as pessoas que sempre viveram na cidade. Vandaliel não tinha intenção de ficar incondicionalmente do lado dos refugiados. Ele achava que a deterioração da ordem pública e a competição pelo trabalho eram problemáticas para as pessoas que sempre viveram no Ducado de Artner. No entanto, a razão pela qual a economia piorou e os impostos se tornaram mais severos foi porque o Ducado de Artner estava se esforçando para aumentar sua presença militar, já que agora era a linha de frente na guerra contra o Império Amid desde que o Ducado de Sauron havia sido capturado. Se as pessoas estavam insatisfeitas com isso, não deveriam culpar os refugiados, mas os políticos que perderam a guerra e o Império Amid que atacou. Não era lógico para eles culpar qualquer outra coisa. Os jovens de hoje são rápidos em atormentar os fracos. Aquela cadela, aquela mulher na loja de frutas, vou amaldiçoá-la até a morte. Então me dê maná. De qualquer forma, o senhor da região tem agido de forma estranha ultimamente. Foi ontem que, hein? Talvez tenha sido na verdade há 10 anos? A senha é Alien de Moba Bin Stirfri. Eles dirão que estão fora, mas ignore-os e repita a mesma ordem mais uma vez. Então você poderá conhecer as pessoas das presas das noites negras. Se você quer ter bons sonhos, recomendo as Indigo Lakes, a oeste. Eles têm muitas boas prostitutas lá. Entendo, disse Vandaliel. No momento em que ele pediu para ouvir mais sobre esta cidade e o Ducado Artner, os espíritos começaram a falar ruidosamente. Enquanto os ouvia, Vandaliel pensava na discriminação contra os refugiados. A tal ponto que as organizações de direitos humanos e a mídia teriam um dia de campo se isso estivesse acontecendo na Terra. Por que as pessoas sentem o desejo de discriminar outras pessoas da mesma nação? Ele se perguntou. Era um problema que estava presente na Terra e na origem também, mas... entendo. Para o povo da cidade, para o povo do Ducado de Artner, os refugiados do Ducado de Sauron não são pessoas da mesma nação. Neste mundo, onde fazer viagens era perigoso mesmo usando rodovias, era comum as pessoas passarem a vida inteira nas aldeias ou cidades em que nasceram. Para eles, suas sociedades eram essas aldeias e cidades. As pessoas que vinham de fora dessas aldeias e cidades eram essencialmente forasteiros equivalentes a estrangeiros. E o reino de Orbaum era uma nação composta por uma coleção de nações menores. Cada ducado era uma das nações que existiam desde a fundação do reino. Por isso, mesmo para os envolvidos na política, seus compatriotas eram apenas as pessoas de seus ducados, e os de outros ducados eram estrangeiros. Para as pessoas do Ducado de Artner, as pessoas do Ducado de Sauron não eram pessoas da mesma nação. Nesse ritmo, as pessoas das aldeias de cultivo terão um futuro difícil pela frente. Vandaliel. Até a maçã que Vandaliel dava a segunda mordida o chocou. Para resumir seu sabor em uma palavra, foi decepcionante. Tinha gosto de maçã, mas não era bom o suficiente para ser colocado nas prateleiras dos supermercados da terra. Não era nem doce nem azedo, até mesmo sua textura estava faltando. Foi um fracasso quando comparado a uma fruta cobol. Mas não é que essa maçã fosse inferior, foi que a fruta cobol foi excelente. O sabor que Vandaliel lembrava era o sabor das maçãs no Japão, na terra. Apesar de ninguém ter dado qualquer assistência às frutas cobol, elas continham um sabor em sua carne que poderia rivalizar com o sabor das maçãs que os agricultores gastaram muito esforço para criar seletivamente. Considerando isso, Vandaliel agora entendia por que as frutas cobol eram vendidas por 10 amids cada, ou 10 baúns no reino Orbaum. Deixando isso de lado, vou me esgueirar para a guilda dos magos esta noite e procurar por um velho espírito, ele decidiu.
Aparentemente existem itens com história na Guilda dos Magos, comumente conhecidos como itens amaldiçoados. Deve haver pelo menos um velho espírito maligno ou espírito vingativo. Conteúdo patrocinado. Ah, eu tenho falado muito comigo mesmo. Afinal, eu não deveria estar agindo sozinho, pensou Vandaliel enquanto se afastava, ainda mastigando a decepcionante maçã. Em algum lugar ao longo de seu caminho, ele brigou com um bandido que o havia seguido depois de vê-lo produzir uma moeda de prata no mercado, mas o bandido também não sabia nada sobre a princesa Levia e os outros titãs. No entanto, o sangue do bandido tinha um gosto melhor do que o da maçã. Nos arquivos da pequena filial da Guilda dos Magos da cidade de Nierki, havia um tomo mágico que havia sido selado, temido ser um tomo proibido e amaldiçoado. Era um item amaldiçoado, que dizia conter conhecimento proibido que dava poder a quem o lesse, mas ao custo de sua sanidade, transformando-os em personalidades cruéis. De acordo com uma teoria, o tomo não continha conhecimento proibido, mas um deus maligno cujos poderes haviam sido roubados dele, selado dentro do tomo, entrando na mente daqueles que liam o livro e fazendo uma lavagem cerebral na tentativa de remover o selo. Essa teoria era 90% verdadeira. Parece que outro tolo me abriu. Buburdura, o deus maligno do tomo mágico, cujo poder havia sido roubado dele, sentiu alegria agitando seu coração. No passado, ele foi derrotado por Farmão Gold e perdeu seu poder. Transformou-se em livro e agora procurava leitores, para restaurar seu poder. Ao possuir e manipular os leitores que o abriram e o leram, ele absorveu o poder deles como uma sanguessuga para recuperar o seu. Finalmente recuperei metade do meu poder. Hoje à noite vou agarrar o corpo desse tolo, transformá-lo em meu servo possuído e usá-lo como ponto de apoio para minha recuperação total, disse a si mesmo. Com um baque, as páginas se abriram. Não deixando escapar este momento, Buburdura voou para a mente deste leitor. Agora então vou manipular você, assim como fiz com todas as presas tolas que vieram antes de você. O corpo da vontade de Buburdura, que parecia uma feia combinação entre um artrópode e um molusco, estendia seus tentáculos até o centro da mente do leitor. A resistência seria completamente impossível. A mente de Buburdura violaria a mente do leitor de maneira avassaladora. Pelo menos, o deus do mal presumiu que isso aconteceria, pois era assim que as coisas aconteciam até agora. Mãe? Qual o significado disso? Não consigo alcançá-lo. Por mais que Buburdura estendesse seus tentáculos, ele não conseguia alcançar as memórias e a personalidade que queria adulterar. Aturdido, ele estendeu seus tentáculos o máximo que pôde, mas mesmo assim, apenas alguns deles mal conseguiram tocar em alguma coisa. E a coisa que ele tocou também o deixou profundamente perplexo. O que é isso? Por que as coisas são assim? Impossível. Por que tem essa estrutura? Este leitor é realmente alguém deste mundo? Ele se perguntou. Buburdura invadiu a mente de centenas, milhares de pessoas. De certa forma, ele era um especialista quando se tratava de mentes. Pelo seu conhecimento e experiência, não havia pessoas com mentes assim. Era sistemático. Coisas que deveriam estar em certos lugares não estavam. Em vez disso, havia coisas com formas completamente diferentes que não deveriam estar lá. Comparando-o com o corpo de uma pessoa, era como se um intestino delgado em forma de fígado tivesse sido colocado no lugar onde deveria estar o cérebro. Era completamente incompreensível. Era tão bizarro quanto um castelo construído à força com lixo aleatório. Quando Buburdura chegou a essa conclusão, uma possibilidade terrível surgiu em sua mente. Isso está certo. Ouvi dizer que depois que o rei demônio Sama quebrou as almas dos 4 campeões, algum deus juntou seus fragmentos e os uniu à força em uma única alma. Se algo quebrasse aquela alma novamente. Buburdura percebeu algo no meio da frase. Havia uma abertura profunda acima de sua cabeça. E quando a abertura se moveu, ele soltou um grito de terror. A abertura se alargou um pouco, revelando um olho enorme. Buburdura se viu refletido em sua pupila opaca e lamacenta. TLN. Há uma palavra censurada de 3 sílabas aqui no bruto. Um barulho que soava como fragmentos de metal raspando um contra o outro ecoou atrás dele. Ele se virou imediatamente para ver que havia uma rachadura profunda ali também. Uma língua muito mais espessa e aterrorizante do que os tentáculos de Buburdura estendeu-se da fenda em sua direção. Ele gritou de novo. A língua envolveu Buburdura, o deus maligno do tomo mágico, e o esmagou.
Buburdura finalmente entendeu o significado do barulho que não conseguia ouvir direito. Dizia, que coceira asterisco. TLN asterisco. Esta é a palavra de 3 sílabas anteriormente censurada. E assim o deus maligno que Farmaun-Gold falhou em derrotar, que se escondeu por 100.000 anos enquanto sorvia as mentes de suas vítimas e estava finalmente prestes a se recuperar, foi destruído por um certo leitor que havia feito um ataque casual, como se apenas afastasse um inseto alado que havia parado em seu pescoço. Tendo transformado o solo em golems e usado a transmutação de golem para cavar um túnel a fim de se infiltrar na guilda dos magos do subsolo, Vandaliel investigou o interior, em busca de espíritos. Ele encontrou alguns espíritos. Mas infelizmente eles estavam velhos e prestes a se extinguir, não tinham interesse em nada além de magia mesmo após a morte, ou enlouqueceram, tornando-se incapazes de falar em frases coerentes. Nenhum deles sabia sobre a primeira princesa Levia. Os espíritos da cidade também não sabiam de nada. Seria melhor se eu perguntasse às pessoas que estão vivas? Mas é questionável se as pessoas desta cidade me dariam respostas honestas. Embora ele estivesse preocupado com esse assunto, ele também estava procurando nos arquivos por quaisquer técnicas proibidas que pudessem ser usadas para a ressurreição de Darcia. De repente, o espírito de um mago o informou que havia um único tomo proibido nos arquivos. Conteúdo patrocinado. Aparentemente era um tomo maligno que concedia a quem o lesse grande poder, em troca de também conceder-lhes um destino de ruína. Intrigado, Vandaliel usou magia de atributo de morte para remover o selo que havia sido colocado no tomo e tentou segurar o tomo em suas mãos. Eu sinto uma presença sinistra, mas não é realmente grande coisa? Embora ele pudesse sentir mana, houve apenas uma reação fraca de Danger Sense, DEF. Ele só conseguia pensar no livro como sem importância. Era um tomo proibido tão inofensivo que Vandaliel se perguntou se eram os reforços de metal em seus cantos que deveriam ser perigosos. Pensando que não haveria muito o que esperar, Vandaliel abriu o tomo proibido e descobriu que suas páginas estavam cheias de figuras que lembravam formas geométricas em vez de caracteres escritos. Eu não consigo ler isso. Eu não acho que isso daria poder. Enquanto pensava nisso, Vandaliel sentiu de repente uma sensação desagradável de coceira. Sua mana aumentou em 50.000.000. A habilidade Corrupção Mental se transformou na habilidade Mente Grotesca. Você adquiriu as habilidades de Expansão Corporal, Língua e Invasão Mental. Os níveis das habilidades Força Sobre-Humana, Cura Rápida, Resistência Mágica, Quebra de Alma, Matador de Deuses, Expansão Corporal, Língua e Mente Grotesca aumentaram. Por alguma razão, Vandaliel ganhou mana adicional, novas habilidades e suas habilidades subiram de nível. Embora estivesse surpreso, ele verificou seu status para descobrir que tudo estava como o locutor em sua cabeça havia dito. Nome, Vandaliel. Raça, Dhampir, Dark F. Idade, 7 anos. Título, Go King, Eclipse King, Tabou Name. Trabalho, Venom Fish. Nível do usuário, 20. Histórico do trabalho, Def Atribute Magé, Golem Transmuter, Undiad Tamer, Sobreaquer. Atributos, Vitalidade, 184 mana, 378.120.344, aumentado em 50 milhões. Força, 128. Agilidade, 130. Vigor, 119. Inteligência, 761. Habilidades passivas, Força Sobre-Humana, nível 3, Level Up. Cura Rápida, nível 5, Level Up. Def Atribute Magic, nível 6. Status Effect Resistance, Level 7. Magic Resistance, Level 3, Level Up. Dark Vision. Def Atribute Charm, nível 6. Revogação de Canto, nível 4. Fortalecer Seguidores, nível 8. Recuperação Automática de Mana, nível 4. Fortalecer Subordinados, nível 4. Secreção de Venom, Garras Presas, Língua. Nível 3, Level Up. Agilidade Aprimorada, nível 1. Expansão Corporal, Língua. Nível 3, Novo. Habilidades ativas, Bloodsucking, nível 7. Level Up. Ultrapassar Limites, Level 5. Golem Transmutation, Level 6. No Atribute Magic, Level 5. Mana Control, Level 4. Spirit Form, Level 7. Level Up. Carpintaria, Level 4. Engineering, Level 3. Culinária, Nível 4. Alquimia, Nível 4. Técnica de Luta Desarmada, Nível 5. Level Up. Soul Break, Nível 6. Level Up.
Multicast, nível 5 controle de longa distância, nível 6 cirurgia, nível 3, level up. Processamento de pensamento paralelo, nível 5 materialização, nível 4 coordenação, nível 3 processamento de pensamento de alta velocidade. Nível 3 comando, nível 1 cultivo, nível 3 vestuário, nível 2 arremesso, nível 3 habilidades únicas, conteúdo patrocinado God Slayer, nível 3, level up. Mente grotesca nível 2 transformado de corrupção mental, invasão mental, nível 2 novo. Maldições experiência adquirida na vida anterior não transferida não pode aprender trabalhos existentes incapaz de ganhar experiência independentemente entendo. Eu definitivamente adquiri poder, mas se a simples leitura do livro fosse suficiente para conceder 50 milhões de mana, certamente era um grande poder para pessoas normais. Era o equivalente às reservas de mana de 5.000 magos de primeira linha, não seria estranho para eles se perderem nele e trazerem a ruína sobre si mesmos. A habilidade única chamada Mente Grotesca parecia perigosa. Mas por que as habilidades Soulbreak e God Slayer subiram de nível? A habilidade de corrupção mental também se transformou em uma habilidade única por algum motivo. E o mais importante, o que é essa expansão do corpo, língua? Posso expandir minha língua. Ah, expandiu. Vandaliel tentou colocar a língua para fora da boca para descobrir que ela poderia se esticar para fora. Não havia nenhuma dor ou sensação desagradável e rígida. Com a mesma naturalidade com que dobrava e esticava os membros, Vandaliel podia esticar a língua até um comprimento inferior a 1 metro, mas mais comprido do que os braços. Ele poderia até movê-lo com total liberdade. Ele podia dobrá-lo como uma cobra ou estendê-lo rapidamente, como quando um sapo usava a língua para pegar insetos. Ele provavelmente poderia até enrolá-lo em uma caneta e usá-lo para escrever. Era como se tivesse ganhado uma mão extra. Língua afiada. Ele tentou usar a habilidade marcial que usava sua língua para perfurar o alvo e descobrir que funcionava normalmente. Seu alcance era muito menor do que quando ele lançou sua língua voando, mas com isso, ele seria capaz de usá-lo várias vezes em rápida sucessão. Vandaliel não sabia o que eram as habilidades Mental Encroachment e Grotesque Mind, mas ele realmente ganhou poder. Não sabia o que seria do destino de ruína que deveria receber junto com ela. Todas as pessoas que leram este tomo proibido ganharam a habilidade de estender suas línguas também? Se isso fez com que fossem tratados como malucos e os fez fracassar em seus relacionamentos com os outros e em seu trabalho, isso realmente seria um destino de ruína, eu acho? Na Terra, alguém com a capacidade de esticar a língua até 1 metro de comprimento seria considerado uma aberração, e muitos pensariam que eles eram assustadores. Tomando cuidado para que isso não acontecesse com ele, Vandaliel devolveu o tomo proibido à estante. Levaria muito tempo para Vandaliel perceber que a alma de um tolo deus do mal havia se jogado em seu estômago, concedendo a ele o mana do deus do mal e uma parte de seu poder. Mas não tanto quanto levaria o ramo da guilda dos magos de Niarki para perceber que o tomo proibido havia se transformado em um pacote de papel comum. Explicação da habilidade. Mente grotesca, uma habilidade que representa ter uma estrutura mental diferente das pessoas normais. Feitiços, habilidades especiais e drogas que afetam a mente são completamente ineficazes contra aqueles que possuem essa habilidade. Mas essa habilidade não significa que a pessoa que a possui não tem emoções. Entre as pessoas, Vandaliel é o único a possuir essa habilidade única. Uma porção de seres que vieram de outros mundos como deuses do mal, bem como aqueles extraordinariamente semelhantes a eles, também possuem essa habilidade. Invasão mental, uma habilidade que permite ao usuário afetar a mente e alterar a personalidade, percepções e memórias do alvo. Para usá-lo, é necessário algum tipo de comunicação como contato direto, conversa ou contato visual. Também é possível usar essa habilidade por meio de métodos indiretos, como fazer o alvo ler uma carta escrita ou ouvir uma voz gravada. No caso de Buburdura, a condição para ativação da habilidade era o alvo lendo as páginas do tomo proibido que era seu corpo. Vandaliel é atualmente incapaz de usar essa habilidade contra pessoas vivas como Buburdura, que podem entrar diretamente na mente e na alma do alvo para conduzir sua lavagem cerebral. No entanto, ele é capaz de exercer efeitos tremendos sobre os mortos. Expansão do corpo, uma habilidade que permite ao usuário esticar ou encolher uma parte do corpo ou o corpo inteiro. A distância que a parte do corpo pode ser esticada depende do nível.
O nível 1 na habilidade permite a extensão para o dobro do comprimento da parte original do corpo. O nível 2 permite 4 vezes o comprimento original e o nível 3 permite 8 vezes. Embora as partes do corpo possam esticar e encolher, elas não adquirem propriedades de borracha. Não há pessoas que possuam essa habilidade. Conteúdo patrocinado.